Dona Maria? Bom dia. Vem? Vamos lá? Pode sentar aqui. Dona Maria, o que você está sentindo hoje? Ai, doutor, tô boa não. Tô sentindo dor de cabeça, minha boca anda seca demais, muita sede. O xixi também não tá bom. Ando com uma dor aqui, ó, que eu não sei o que é. Tô vendo aqui que a senhora perdeu o segmento do acompanhamento da diabetes e tem também aqui uma insuficiência renal bem grave. Como que isso aconteceu? Ai, doutor, minha vida é muito difícil. Trabalho demais, não tem ninguém para me ajudar. Difícil minha vida, doutor. Mas, Dona Maria, como que aconteceu toda essa negligência? Tudo começou quando eu tinha 17 anos e descobri a gravidez. Então, o teste ele funciona como? Ele precisa ter 2 risquinhos, tá? Um risquinho é um risquinho que tá tudo certo, que o teste funcionou. E o segundo risquinho se der porque tem a presença do hormônio de gravidez. Demora alguns minutos, ok? É muito difícil esse teste, ele dá quando é um falso positivo. Seu teste, ele deu bem positivo. Não consegui terminar o colegial. Durante a gravidez, eu sentia muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. Eu tinha dificuldade para respirar, minha vista ficava cansada, mas só depois me falaram um nome: pré-eclâmpsia. Me falaram que minha pressão precisava ser controlada, porque senão ia prejudicar o desenvolvimento do meu bebê. A partir daí, eu percebi que a minha vida ia mudar e que eu precisava de cuidados. Eu tive um atendimento de muita atenção no meu pré-natal, mas eu precisava trabalhar. Eu ia lá no postinho perto da minha casa, mas depois me pediram para ir fazer acompanhamento lá na maternidade Gota de Leite, porque era uma gravidez de risco por causa da pré-eclâmpsia. Eu precisei fazer parto cesárea por conta disso. Fui muito bem recebida lá na maternidade Gota de Leite, durante o parto e também depois do parto. Lá é muito humanizado, sabe? Tem uma casa que acolhe as mães quando os bebês estão lá internados. Fiquei lá por alguns dias. E depois eu fui para minha casa. Mas a vida não para. Dei os cuidados com meu bebê, que nasceu muito bem. Todo mundo me falava: se cuida, se cuida. Mas como se cuidar? Se a vida não me dava tempo. Mesmo com a saúde frágil, eu precisava trabalhar, pois não tinha nenhuma rede de apoio. E tinha que sustentar a minha filha. Meu corpo pedia descanso.
mas eu não tinha escolha. Por muitas vezes, marcado consultas e exames para mim, mas eu realmente não tinha tempo para ir. E fui deixando a minha saúde de lado. Eu só tinha um celular velho, que ganhava de doações da minha patroa, e muitas vezes ele quebrava. E eu tinha que mudar de número e acabava esquecendo de avisar lá no postinho. Quando eu me sentia muito ruim, que não estava aguentando mais, eu ia até na UPA. Mas na UPA é só emergência, só resolve na hora. E todo mundo, inclusive as minhas patroas, me falavam que a minha pressão, as minhas dores, fraqueza, os meus pés que estavam sempre inchados, cãibras que eu tinha sempre, eles falavam que era tudo normal e que isso não era motivo para deixar de trabalhar. Vou estar saindo. Vou saindo? De novo? Mas olha a bagunça que tá aqui. Tem muita coisa para ser feita. Como assim você vai sair? E o tempo foi passando, as guias foram vencendo. E eu não conseguia me cuidar, que é muito difícil faltar do trabalho quando somos diaristas. Moramos longe do trabalho e os atendimentos especializados para as consultas e tudo no centro da cidade. Ainda dependo do transporte público. Então, até que eu consegui, com muito custo, passar num nefrologista. E hoje estou com 52 anos, precisando de hemodiálise para o resto da minha vida. Dona Maria, a gente não pode mais perder tempo, tá bom? A gente precisa dar continuidade no seu tratamento para que a senhora possa ter uma qualidade de vida melhor. Pequenos casos, né, de racismo durante a minha vida, mas o que mais me deixou abalada emocionalmente, que doeu mesmo, é como se fosse uma facada no peito, foi eu trabalhando, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu trabalhando na área da saúde, a minha supervisora, depois de um plantão, né, ela fez a passagem dela de plantão em um livro e ela anotou para outra enfermeira, não um caso que tinha acontecido comigo, e ela não deu o nome, o meu nome. Ela escreveu no livro: aquela negrinha, pobre, acha que é rica, e escreveu o acontecido. E de alguma maneira eu fui comunicada que isso estava escrito sobre mim, e eu li. Eu dei um jeito e li no livro de plantão. Na época eu fiquei sem chão. É como você pensar que uma pessoa está ali para te defender, que uma enfermeira ela está ali para te defender porque você faz parte da equipe dela. E você, de repente, lê aquilo que ela pensa de você. E colocar um nome em mim. Meu nome é Maria de Lourdes. Meu nome não é Negrinha. Então, isso doeu demais. E imagino o que as outras, como eu, já passaram. Como agente comunitário de saúde, fazendo visitas domiciliares constantes, a gente percebe que os usuários de drogas e moradores de rua, no maior número deles são pardos e negros, eles não sabem o que eles precisam, que eles têm os direitos deles na saúde, que eles têm direito a exames, que eles têm direito a consulta, como qualquer outro usuário da unidade. E às vezes eles têm um mínimo, porque eles já acham que eles não são tão importantes assim, porque talvez na rua eles têm tantos nãos, né? Eles recebem tantos nãos que eles não sabem quais são seus direitos, o que eles precisam realmente. E eles, ao vir na unidade, eles têm todo o direito como outra pessoa, de ter seu espaço, de ser cuidado, de ser acolhido, mas a gente percebe isso, tá? Meu nome é Soraya, eu sou técnica de enfermagem no Parque São Paulo. O
que eu observo dessa questão do racismo, inclusive aconteceu dentro do próprio sistema de trabalho com outras colegas. Coisas passadas, mas que aconteceram. Aonde ela se reportava, a minha colega e a outras colegas de outra equipe, aquela moça escurinha, e não falava o nome fulano de tal. Falava aquela fulana escurinha, mas não era o nome dela primeiro, sempre vinha com escurinha. E quando se referia a outra pessoa, também a mesma coisa, escurinha. E isso sempre me incomodou, porque tinha que ser daquela forma. E dos pacientes também, de você ser atendida, eu vi muitas vezes uma diferenciação quando alguns pacientes, não todos, eles eram atendidos por mulheres, que nós somos predominantemente mulheres brancas, né, técnicas de enfermagem como eu, ou como diferente das mulheres pretas. Havia uma diferença, um olhar diferente, não eram todos. Tá? E tive situações também que eu vi pacientes em outras situações hospitalar que se recusava a ser atendido por uma técnica de enfermagem, uma pessoa da equipe preta, declaradamente, alegando falta de confiança. E isso é muito... atravessa-me muito ter vivenciado essa experiência e ainda vivenciamos muitas vezes. É uma realidade e ela existe, e o preconceito ele existe, o racismo ele existe. Bom dia, eu sou funcionária da saúde da Prefeitura de Araraquara e vou prestar aqui um depoimento a respeito do racismo, né, que para outras pessoas talvez não tenha importância, parece besteira, mas para a gente que está aqui do outro lado, a gente sabe e a gente sente o que é de verdade. Uma situação na UPA que eu trabalho, eu me emociono porque, enfim, eu passei durante o expediente de trabalho e os pacientes, eles me param me pedindo café, né? É uma ofensa servir café? Não. É uma ofensa trabalhar, é uma vergonha trabalhar na copa, na limpeza? Não. Mas eles só perguntam isso pra mim porque eu sou negra, né? Porque as minhas colegas de trabalho que são brancas passam, em nenhum momento elas são abordadas, né? Então essa é uma situação. Teve uma que foi assim, a que eu mais senti de todas, que um paciente, eu estava saindo do trabalho, a gente sempre tem dois vínculos, né? Eu saí correndo de um para ir pro outro, e eu estava tirando o jaleco, me trocando para poder ir pro outro vínculo, e o cara parou na frente do meu carro, porque meu carro é novo, um carro bom, e ele achou que eu estava roubando, né? Ele parou, ele me travou na saída para que eu não conseguisse sair do estacionamento do meu emprego. Então assim, preto não pode ter um carro bom, preto não pode ter um carro bom, né? E eu até falei pro meu tio, que é policial, eu falei, olha, se um dia eu te ligar, você me atende, porque algum policial também pode ter me parado achando que eu estava roubando o meu carro, né? É um carro que eu suei, que eu trabalhei, que eu paguei com dignidade, mas mesmo assim, ainda sou julgada por ter um carro bom, porque eu sou preta, né? Num outro trabalho meu, também teve uma situação, eu trabalhava no centro cirúrgico, estava com um privativo devidamente uniformizado, e um médico chegou e olhou para mim, mesmo eu sendo a única pessoa que estava ali dentro, ele me perguntou se tinha alguém da enfermagem, né? Quer dizer, eu não poderia ser da enfermagem, né? Só outras pessoas. Eu perguntei se servia a minha pessoa para ele. Em todos os casos, as pessoas ficam constrangidas quando você responde, né? Olha, eu não sou, né? Aqui não tem café, eu não sou funcionário da limpeza, mas em nenhum momento ninguém se desculpa, porque eles acham que é normal, né? Para quem está do outro lado não é, né? Você ser comparado a alguém que está roubando uma coisa que é sua, é sério, né? Mas a gente também vai reclamar para quem, vou falar para quem? Não tem. O racismo, ele é estrutural sim, ele está enraizado sim, e não é mimimi quando a gente que está aqui do outro lado que sente na carne. Se eu ficar aqui, eu vou ficar horas contando que todos os dias eu passo por uma situação. Tem as que machucam mais, né? Tem as que nos ofendem mais,
Mas todo dia é uma luta diária, sim, não é mimimi. Eu acho que a gente precisa mesmo de uma visão diferenciada. Essa é o meu relato, é do meu lado. Mas sei que do outro lado também, de pacientes, também tem. Então fica aqui a minha indignação.